Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Nesta aula, iremos fazer a correção da atividade de leitura e interpretação de textos da aula anterior. Então, vamos à nossa atividade. Primeira questão. O texto era: o terremoto no G. O tão falado aumento da temperatura no planeta não produz somente ondas de calor na Índia ou secas na África. Também provoca terremotos no Alasca. Pelo menos é o que diz um estudo de cientistas da NASA e do Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, o USGS. De acordo com a pesquisa, conforme as geleiras derretem, diminui a pressão sobre a crosta. Desta forma, as placas tectônicas daquela região podem se mover com maior liberdade. Então, preste bem atenção, que esse texto nos traz informação sobre um tema bastante debatido, que é a questão do aquecimento global, que faz com que derreta as geleiras, não é isso? Provocando danos ao meio ambiente. E o nosso texto diz que essa tão falada aumento de temperatura não produz somente calor, seca, provoca também terremotos. Aí vamos à questão. Esse texto serve para o leitor se informar, se divertir, letra B. Letra C, receber uma instrução ou receber um aviso. Então, vocês analisando o texto por completo, vocês não vão receber nenhum aviso. Ele não está avisando que vai acontecer um aniversário, avisando que vai acontecer uma festa, avisando que vai ocorrer uma reunião na escola, uma reunião na associação. Então, não pode ser a letra D. Receber uma instrução. O texto não te traz informações que te leve a desempenhar uma determinada atividade, ou seja, não traz passo a passo de um jogo, não ensina a realizar uma brincadeira, portanto, não é uma instrução. Se divertir. Nós não encontramos aspectos de humor no texto. O que esse texto nos traz? Ele nos traz uma informação sobre o aumento da temperatura no planeta. Portanto, esse texto ele serve para se informar. Letra A. Certo? Então, esse texto ele traz informações para os seus leitores. Vamos ao próximo. O próximo é um trecho, gente, de um texto. Vocês fiquem bastante atentos a todas as partes desse texto para que vocês possam realmente optar pela melhor alternativa. Vamos lá. Uma turista pega um táxi no aeroporto para ir ao hotel. O motorista parece mudo, pois não diz uma palavra sequer. Então a mulher toca nas costas dele para pedir uma informação. Por favor. Ele leva um grande susto, perde o controle do carro e quase provoca um acidente. A turista se desculpa. Sinceramente, não sabia que o senhor ficaria tão assustado. Desculpa, senhora. É minha primeira viagem como taxista. E o senhor fazia o quê? E o senhor fazia antes? O que o senhor fazia antes, vamos dizer? Por 20 anos, fui motorista de carro funerário. Então, prestem bem atenção, gente. Vocês podem pensar, não, esse texto está falando de um taxista que perdeu o controle do carro e quase provoca um acidente. Mas vocês têm que observar o passo a passo, todo o contexto da história. Vejam que os personagens, um motorista e um taxista. Só que esse taxista está realizando a sua primeira viagem como taxista. E antes, ele foi por 20 anos motorista de carro funerário. Então, ao ser tocado nas costas, tomou um baita susto e perdeu o controle do carro. Então, esta é a parte engraçada do texto. Esses são os traços de humor do texto. Por isso que esse texto aqui, ele não faz uma denúncia sobre a perda de controle que o motorista ocorreu. Ele não descreve essa cena. Não é texto que tem todas as características de uma informação, não. Você diz, professor, mas também tem informação. Mas o que aparece em maior volume, ou seja, a maior característica, o que melhor caracteriza esse texto é a diversão. Então, seria letra A, mais uma vez, divertir. Certo? Então, como que eu vou decidir por isso? Gente,
é a situação. Um motorista que passou 20 anos transportando corpos num carro funerário foi fazer sua primeira viagem como taxista e ao ser tocado nas costas tomou um baita susto. Por quê? Pensou que ainda estava no carro funerário. Então por isso que é divertir. Letra A. Terceira questão. Observe a tirinha dos personagens Aga e leia o diálogo entre Elga e seu filho. Então, veja, o papai está tão quieto, com um olhar distante, ele está recordando coisas passadas. As grandes batalhas que venceu. Não, as grandes refeições que comeu. Então, as tirinhas, geralmente, na maioria das vezes, elas vêm com a finalidade de divertir os seus leitores. Certo? Então, o intuito principal do autor dessa tirinha não foi mostrar um bom relacionamento entre pais e filhos. Por mais que vocês não observarem que eles estão discutindo, o que está ocorrendo, mas as tirinhas, geralmente, elas vêm com o intuito de divertir. Letra B. Proporcionar diversão para o leitor. Então, esta é a finalidade principal das tirinhas. Proporcionar diversão para o leitor. Portanto, letra B. Letra B de bola, gente. Certo? Letra C, ensinar sobre a importância do diálogo. Não foi isso o contexto. Letra D, noticiar um fato ocorrido com a personagem Agatha. Não. Então vamos para a próxima. Quarta questão, texto Rosiane Murray. Rosiane Murray nasceu no Rio de Janeiro, onde vive até hoje. É casada, tem 2 filhos e mais de 40 livros publicados. Rosiane gosta de animais e de viajar pelo mundo, olhando as coisas e as pessoas. Além de escrever poemas para gente de todas as idades, ela visita feiras de livros e escolas, onde trabalha junto com professores e alunos. Suas poesias falam de coisas simples como o amor, peixes e flores. Em seu livro, Receitas de Olhar, encontramos sugestões poéticas para sermos felizes. Recentemente, Rosiane fez uma grande descoberta, a internet. Ela está adorando trabalhar em sua página. Então, aqui vem o endereço dela, www.docedeletras.com.br/Murray, onde responde carinhosamente a todos que lhe escrevem. Então, esse texto traz uma informação? Sim, traz uma informação sobre a autora, certo? A poeta é Rosiane Murray. Só que, o que foi que eu passei para vocês em uma das nossas aulas? Que os textos que vem falando, descrevendo a vida de um personagem importante, que tem uma certa relevância em âmbito nacional ou internacional, trata-se de uma biografia. Falei para vocês, o que ele vem falando? De a cidade que essa pessoa nasceu, certo? E obras importantes que ela fez na sua vida ou que ainda faz, como é o caso de Rosiane. Mas vamos à pergunta. O texto, esse texto é uma receita, gente? Receita vocês sabem, não é isso? Eu estou ensinando a fazer uma comida, ou pode ser uma bula de remédio. Uma biografia, letra B. Um poema. O poema vocês não estão encontrando aí rimas, não é isso? Vocês não estão observando na estrutura dele os versos e as estrofes. Um aviso não está trazendo um aviso. E o que foi que nós estudamos? Que os textos que descrevem, ou seja, descreve a história de vida de uma pessoa, é uma biografia. Letra B. Portanto, letra B é uma biografia. Vamos para o próximo texto. Corda. Dá para pular corda sozinha ou em turma. Na brincadeira coletiva, uma das extremidades da corda é presa em um poste ou em um portão, enquanto um participante fica na outra ponta, batendo. Mas também é possível que 2 crianças, uma em cada extremidade, segurem e batam corda para que outras pulem. As crianças que estão pulando seguem comandos com 2 pés,
passa antes que a corda toque o chão, ou que pede a letra de uma música. Os mais habilidosos conseguem pular duas cordas que são batidas quase ao mesmo tempo. Então vejam que esse texto aí está trazendo instruções da brincadeira de corda, que a gente chama pular corda, certo? Para pular corda. Então esse texto serve para contar uma história. Não está especificando uma menina que gostava de pular corda e pulou corda em determinado lugar e aconteceu algo durante essa execução desse pula corda, não é isso? Então não está contando uma história. Divertir o leitor, certo? Lógico que as crianças, quando brincam, se divertem, mas o texto não está nesse contexto. Explicar uma brincadeira, letra C, ou vender um produto. Então, gente, é claro e evidente que está explicando como se pode pular corda, que se for só duas crianças é possível, mais de duas também é possível, e foi falando como fazer só duas crianças para pular corda. Explicou que pode pular duas cordas, dependendo da habilidade da criança, que pode ser através de comandos ou através de uma música. Então, explicou uma brincadeira. Que brincadeira? Pular corda. Pronto, pessoal. Esta foi a nossa atividade de leitura e interpretação de textos. Até a próxima aula e aproveitem esta correção para que vocês possam adquirir ainda mais conhecimento. Tchau!